Sou qualquer coisa. Boa tarde a todos. Vamos fazer a apresentação do número 9 da Granta em língua portuguesa. Como sabem, a Granta é uma revista originariamente, ainda hoje, uma revista inglesa, nomeadamente uma revista onde escreveram e uma revista que deu um grande impulso à geração daqueles que se revelaram ser os maiores ficcionistas ingleses a partir dos anos 80, final dos anos 70 até hoje, o Ian McEwan, o Julian Barnes, o Ishiguro, o Rushdie, etc. A Granta, que foi durante o tempo de Granta Portugal, porque havia uma Granta Brasil, é desde há 9 números uma Granta em língua portuguesa, com 2 editores, Gustavo Pacheco, é um escritor brasileiro, que escolhe os textos de autores brasileiros e tem também escolhido os textos de autores africanos e alguns textos do arquivo da Granta, que é uma das coisas que vale a função, é termos o acesso ao arquivo da Granta, e eu tenho feito isso com os autores portugueses e em parte também com os autores do arquivo da Granta. Este número 9 tem uma história, como aliás será fácil de perceber, porque nós escolhemos sempre um tema genérico. O tema é apenas um modo. Quem conhece a revista sabe que as pessoas vão pelos caminhos mais variados e também escolhemos temas que sejam, alguns deles pelo menos propositadamente vagos ou ambíguos ou que deem para muitas abordagens. Rússia é um tema bastante concreto, mas também com vários caminhos possíveis, só que este tema foi escolhido em dezembro e entretanto aconteceram coisas. A minha primeira reação, quem propôs este tema foi o Gustavo, e a minha primeira reação, eu achei bem o tema, mas a minha primeira reação foi porque a Rússia? Uma pergunta que eu não faria hoje. E tínhamos ao mesmo tempo dois problemas. Um dos quais era verdadeiramente um problema, mas tivemos que lidar com eles. Um era saber se incorporávamos a atualidade na revista, e em alguns textos, naturalmente os textos que foram encomendados agora e os que de entrega mais tardia fizeram isso. Por exemplo, no caso da Granta Inglesa, o último da Granta Inglesa, cujo tema é conflito, quase metade da revista é sobre a Ucrânia, portanto eles tiveram espaço, tiveram tempo para introduzir nesse tema genérico, que provavelmente era sobre outros tipos de conflito, ou não sei se escolheram o tema já por causa disso, não faço ideia. Nós tivemos esse problema e depois chegámos a falar, embora felizmente tenha sido uma conversa muito pacífica, uma troca de mails que durou aproximadamente 10 minutos entre todos os responsáveis da revista, que foi a ideia de se calhar devíamos mudar de tema, que a certa altura passou pela temível palavra, se calhar devíamos cancelar este tema. E há alguns ouvidos, incluindo o meu, essa palavra, se dúvidas houvesse, essa palavra eliminou as dúvidas, porque não há razão nenhuma para cancelar coisas, e depois nós assistimos como várias pessoas têm cancelado não temas de revistas, mas concertos de compositores, filmes de cineastas, livros de romancistas, porque confundem tudo, e a Rússia é uma espécie de bolo onde cabe, vai desde como eu digo aqui na introdução, vai desde o Putin à salada russa, não é? É tudo Rússia, tudo que mete a Rússia é... Bom, e é evidente as possibilidades que este tema tinha. Eu vou só dizer duas outras coisas muito genéricas sobre o número antes de passar a palavra ao Paulo e ao Rui. Havia duas noções imediatas para os quais o tema Rússia nos convocava, ou três se quiserem. A primeira é evidentemente a literatura russa, particularmente a literatura russa do século XIX, mas também boa parte do século XX está entre os pináculos da civilização
ocidental, não sei se agora podemos dizer ocidental, mas enfim, a civilização ocidental, a civilização, não vale a pena qualificar, sobretudo, evidentemente, os romancistas do século XIX, mas também vários poetas modernistas, os cineastas, Einstein, Vertov, etc. Por outro lado, a relação da história e das vicissitudes históricas que nós conhecemos mais ou menos bem, pelo menos desde o Napoleão até hoje, sabemos mais ou menos o que se passou na Rússia. Sabemos que há inquietantes continuidades. É muito interessante, por exemplo, se verem um livro que acaba de ser editado em português, que é o jornal de um escritor do Dostoiévski, que era um jornal que ele próprio fazia sozinho, ou quase sozinho, e muitas daquelas opiniões, se fossem retiradas do contexto, podiam parecer opiniões de um nacionalista russo de 2022. Ou seja, aqui, esse tipo de ideias de relação com o Ocidente, de relação com a democracia, tudo isso não nasceu ontem e aliás transcende regimes. E a terceira dimensão é a dimensão, digamos, da paisagem, da vastidão da Rússia, do facto de ser um país de vários países, um país continente, etc. Eu só vou dizer duas ou três coisas só sobre os textos portugueses, visto que esses foram os textos escritos para essa edição. Antes de passar a palavra, o texto do António Pescada. Eu, em geral, muitas vezes peço aos autores uma perspectiva particular na sua abordagem, como uma forma quase de resposta a uma pergunta. E o texto do António Pescada, que é um tradutor da literatura russa do século XIX, em particular, mas não só, eu perguntei ao António Pescada, porque ele tinha-me dito uma vez numa conversa, ele dizia-me: o único escritor que é impossível traduzir é o Pushkin. Isso mesmo. E eu, de facto, era essa a minha experiência. O Pushkin poeta, não o Pushkin ficcionista. E essa era a minha experiência. Eu tinha lido o Pushkin em português, em espanhol, em inglês, em francês, e aquilo não é muito bom. Digamos que é um pouco melhor que o Garrett. E, de facto, toda a gente que sabe russo diz que o Pushkin é a última das maravilhas. E então eu pedi ao António Pescada que escrevesse um texto explicando porque é que o Pushkin é introduzido. E aí está o texto que ele... A sua explicação. No caso dela, incorreta, mas foi um pedido muito específico, foi a ideia de, assim como há grandes escritores que a gente conhece, também há grandes personagens que esses escritores inventaram e que a gente conhece. E, portanto, eu pedi a ela que falasse sobre o Tolstói na perspectiva da Anna Karenina. É ela que fala sobre o seu inventor e sobre as maldades que ele lhe faz. Os outros dois textos foram propostas dos próprios autores. A Ana Matoso escreveu sobre um dos livros mais extraordinários do século XX, um dos livros de memórias mais extraordinários do século XX, são as Memórias da Vila do poeta Ossip Mandelstam, que foi um dos grandes poetas russos e uma das vítimas do stalinismo por causa de uma quadra, de um epigrama satírico sobre o Stalin, um mau tema para a poesia naquele contexto, e a viúva escreveu a autobiografia, melhor, escreveu a biografia dele, as memórias, a maneira como aqueles poemas sobreviveram. É um livro muito comovente e que vai ter tradução portuguesa, e a Ana Matoso escreve sobre isso. E tivemos também um apanhado de textos, do grande espaço soviético e pós-soviético, que é um apanhado de textos que o José Pacheco Pereira foi publicando ao longo das décadas, desde o fim da União Soviética até hoje, e que percebe-se na escolha de textos que ele fez que o ponto comum é que isto já estava tudo escrito. Tudo o que correu mal já se percebia que ia correr mal. Uma perspectiva quase à Vasco Polivalente. Já estava tudo na história que isto ia acabar assim. Bom, isto só para vos deixar curiosos para a revista. A razão pela qual nós convidámos o Paulo Portas e o Rui Cardoso Martins foi para ter essencialmente duas perspectivas sobre essas duas dimensões. Quase todos estes textos são sobre política ou literatura, o que não quer dizer, evidentemente, que
cada um deles se limite apenas à área que lhe é mais natural, até porque ambos são próximos das duas, mas eu vou passar a palavra ao Paulo Portas e ao Rui Cardoso Martins, e depois falaremos um bocadinho e teremos ainda espaço para perguntas, sendo que temos que acabar terminantemente às 5h45, e por isso vou passar a palavra ao Paulo para nos falar do que é que, número um, o que já leu da revista lhe sugeriu, sei que já leu bastante nas férias, falámos a propósito disso, e também uma coisa que eu queria perguntar, também vou perguntar ao Rui, fazer a mesma pergunta, que é: em que medida é que o nosso estado de espírito agora para ler esta revista é diferente do que seria se a lêssemos não esta revista em particular, estes temas, em medida é que nós estamos mais sensíveis ou mesmo hipersensíveis a estes assuntos, ou se quisermos dizer de uma forma mais benigna, estamos mais conscientes destes assuntos? Bem, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao Pedro, quem gosto muito, e depois também uma outra evocação boa do Daniel Blau. Eu gosto de edições primorosamente editadas do ponto de vista gráfico, e a Granta é muito boa nessa matéria, na escolha dos textos e no grafismo. É uma das poucas revistas literárias portuguesas, que sai uma vez por semestre, e tem a particularidade de ser uma revista feita a quatro mãos, entre o Brasil e Portugal. E, tirando indisponibilidades da agenda, como se costuma dizer, quando o Pedro me falou, eu estava em férias, tenho um vício, que é um vício bom, de ler vários livros ao mesmo tempo. Para mim, ler a Granta é como ler um livro. São 291 páginas, creio eu, úteis. São 18 ensaios ou textos ou contos, a vários géneros, algumas de fotografia, e a Granta concorreu com duas biografias bastante interessantes, que vão dar à Rússia por razões sentimentais ou por razões políticas, e é uma de Keynes e a outra de Thomas Mann. E eu não desisti de ler a Granta, lia quase toda, e depois o que eu gostava de sublinhar é que o acidente podia ter acontecido se a Granta fosse sobre a Rússia, ou se fosse sobre a Polónia, ou se fosse sobre a Ucrânia, ou se fosse sobre a Alemanha, ou se fosse sobre a Escandinávia, porque nada ficou igual depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, eu fico muito agradecido que não tenham cancelado a edição, porque a Granta, este número da Granta sobre a Rússia não ajuda a entender necessariamente a invasão da Ucrânia, mas ajuda a entender o que a Rússia foi, é e pensa que será. Eu lembro-me sempre de uma descrição quantitativa que o Simon Sebag Montefiore faz nos Romanov, e que, se eu me não engano, partindo do princípio que os Romanov, última dinastia russa, governaram entre 1613 e 1917, 1613 e 1917, a expansão territorial da Rússia, que é tributária dos Romanov, é de 55 milhas quadradas por dia durante 300 anos. Ou seja, a Rússia imperial não fez outra coisa senão conquistar, expandir, crescer. Eu estava a perguntar ao Rui, eu acho que são 11 fusos horários, mas quando o último dos Romanov caiu, o último no poder, a Rússia controlava qualquer coisa como 1/6 do planeta, o que só é comparável ao domínio que os ingleses tinham sobre os mares. 1/6 da Terra era governada pelo Império Russo. Portanto, há uma coisa que em muitos textos há uma peregrinação bastante frequente em vários dos textos, que é este ethos
de conquista, de expansão e muitas vezes de violência que está na história da Rússia e provavelmente naquilo que os russos acham sobre o seu próprio país. Este número da Granta, portanto, que é o nono, tem várias coisas que eu acho bastante interessantes e eu escolhi 4 ou 5 só para vos incentivar a terem a Granta, conhecerem a Granta, aqueles que não conhecem, e comprarem este número sobre a Rússia. Podia ter escolhido outros, mas foram aqueles que eu achei mais interessantes. Vou tentar conciliar as minhas notas, a Granta e o microfone e ver se consigo. Há um primeiro, eu fui direto a um historiador de que gosto muito, que é Orlando Firres, que vem a caminho, não mencionando a editora para não prejudicar, para não citar a concorrência, vem a caminho uma história da Rússia dele, daqui a umas semanas, e ele tem um grande livro traduzido em português, que é Rússia 1891-1924, A Tragédia de um Povo. São mais de 1000 páginas, também empreitada. E é um grande livro de história da Rússia, e tem um dos primeiros textos desta grande. E é um texto muito extraordinário, porque é um texto até mais jornalístico do que historiador, e que tem a ver com um momento preciso, depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética, que é o momento em que, tentativamente, há uma espécie de procura de reconciliação de duas histórias da Rússia e da União Soviética. Eu tento sempre partilhar com os meus amigos que há uma confusão que se deve evitar. O que é um intervalo na história da Rússia é a União Soviética. Não é a Rússia que é um intervalo na história da União Soviética. E esta diferença, muitas vezes, é difícil de perceber, em particular nos europeus, quanto mais nos que não são europeus. A Rússia está lá há mais de 1000 anos. E eu desafiava qualquer pessoa a contar pelos dedos das mãos quantos terão sido os anos relativamente liberais ou de um ambiente de liberdade que a Rússia teve. E eu garanto-vos que são poucos os dedos e poucas as mãos. Nesses 1000 anos. Eu costumo dizer, posso estar a ser injusto, a história da Rússia num país que tem mais de 90 nacionalidades lá dentro. É outra coisa que as pessoas não entendem. Particularmente num país, tirando acentos, não tem problemas de etnocentrismo, como é o caso português. Mas um país que tem 11 fusos horários, 90 nacionalidades lá dentro, tem uma grande inclinação para aceitar o autoritarismo central e com medo da fragmentação. E há uma tentativa, portanto, dito isto, ou seja, é da história da Rússia que estamos a falar, e nessa história da Rússia há um intervalo muito importante de 70 anos, entre 1917 e 1989, que é a experiência bolchevique comunista, mas a história da Rússia, a seguir à queda do Muro de Berlim, promovido por Yeltsin, houve uma tentativa de fazer o enterro das ossadas dos Romanov, aquela famosa célebre e também muito especulativa fuzilamento dos Romanov. E isso acontece numa grande cidade russa e Fidja estava lá e foi falar com os russos. Até é nesse sentido uma coisa mais sociológica ou mais jornalística do que historiador. E encontra os russos absolutamente inconciliáveis sobre o passado, mais sobre o passado. A certa altura ele vai falar com Olga, que é uma arquivista, e que lhe diz: por fim abordámos o tema do czar. Diz ela: Lenin fez muito bem. Sei que a ordem partiu dele ao ordenar a execução do czar. Foi indispensável para que a revolução triunfasse. Pensem quantas mais pessoas os exércitos dos brancos teriam matado na guerra civil se achassem que havia alguma possibilidade de repor o czar no trono.
Fim de citação. E depois vai também conversar com, ou vai procurar o pensamento de um liberal de referência e que não era, bastante ocidentalista e não especialmente autoritário, e que era Likhachev, que acabou por dizer, contrariando uma parte da sua tradição, a Revolução foi pura e simplesmente um pesadelo quando assassinaram o czar. Dizia que o Sol se eclipsou no mundo, nada menos que no mundo. Foi o fim de um período relativamente humanista da história russa e o começo de uma nova era de barbárie. Entre estes dois grupos não há comunhão possível, como eles próprios reconheceriam. Eu aconselho bem vivamente, é uma reportagem sobre essa tentativa de reconciliação, que não é demasiado fácil, embora seja frequente. Eu acho que o Rui certamente passará por aí. É muito frequente encontrar pontos de coincidência entre as referências do período bolchevique, quer na stalinização, quer na desestalinização, e os autores de referência do Império Russo. O ponto de encontro, depois bifurca e diverge, é o nacionalismo imperial. Isso não mudou. Nem creio que tenha mudado depois, tirando os versos. Ele diz, aliás, uma frase que eu achei muito bonita: o espectro de 1917 não encontrou repouso. O outro ponto que eu queria aqui salientar é um texto português de que o Pedro já falou, absolutamente excelente, Ana Matoso. Sólido. Ana Matoso é uma professora de teoria da literatura e especialista em Tolstói, ou tem a tese em Tolstói e Wittgenstein, que é logo convidativo, e ela tem um texto excelente sobre um grande livro de memórias, que é ele próprio uma obra literária. Eu acho que foi Hannah Arendt que disse que era um dos documentos humanos do século, que são as memórias da mulher da viúva de Ossip Mandelstam. Ela chama-se Nadezhda Mandelstam e eu aconselho vivamente, tem um certo tempo de leitura a esse ensaio da Ana Matoso, a professora Ana Matoso, porque sobretudo tem a ver com as técnicas, a reação individual ao totalitarismo e a experiência totalitária obriga a uma solidão que é praticamente inultrapassável. Há um pequenino trecho que eu não gostaria de deixar-vos ler, tem sobre estas memórias. Ela, Nadezhda, foi teve como objetivo de vida conseguir congregar e um dia publicar no exterior, creio que em 1970, mais ou menos paralelo ao arquipélago do Gulag, do Solzhenitsyn. Foi uma das primeiras escritoras, um dos primeiros poetas e escritores russos publicados fora da Rússia por gente que não tinha emigrado. E, portanto, as memórias tiveram que se woke against hope, se não me engano, tiveram que passar para o Ocidente, como acontecia às vezes na época com sucesso. E ela diz, a Hannah Arendt diz sobre este livro, sobre o qual Ana Matoso escreve, o totalitarismo implica sobreposição do Estado à vida privada, dissolvendo os sensos comunes e a possibilidade de vida em comum. E isso implica uma solidão que ela chama, Nadezhda, o emudecimento. E ela diz, só vou ficar por aqui, nos meados da década de 1920, quando o ar começou a tornar-se mais pesado sobre nós,
nos períodos críticos, pesava mais do que o chumbo, as pessoas começaram de repente a evitar-se umas às outras. Este fenómeno não podia ser atribuído ainda aos informadores e às denúncias e ao medo que eles causavam, pois naquela altura ainda não tínhamos tido tempo para ficar assustados com ele. Foi simplesmente o começo do emudecimento, o primeiro sintoma de uma longa letargia. Sobre o que se poderia falar? Apenas as crianças, porque continuavam a proferir os seus disparates inteiramente humanos, e os adultos, tanto contabilistas como escritores, preferiam a companhia das crianças às conversas com os seus pais. E para terminar, mais à frente, eu acho das coisas mais brilhantes deste livro, a certa altura ela descreve isso, quem conhece a história tanto da Rússia, mas em particular da União Soviética, como é que se escondiam os poemas, como é que havia um manual de sobrevivência, não era das pessoas, era dos textos. E ela diz isto: os poemas espalhavam-se a uma velocidade incrível num círculo, verdade seja dita, bastante restrito de pessoas. O Mandelstam considerava que era esse o meio certo de os guardar. A mim, isso não me satisfazia. E o tempo mostrou que eu tinha razão. Comecei a fazer cópias dos poemas e a escondê-las. Geralmente mantinha-as sempre comigo em casa, enfiadas em todas as fendas possíveis. Mas algumas confiei a outras pessoas. Durante a busca de 1934, observámos os locais que os agentes revistaram, embora já naquela altura os poemas estivessem costurados no interior das fronhas, escondidos nas panelas ou enfiados dentro das portas. Aí eles não procuravam. Finalmente, não me excedi, não queria deixar de dizer que há uma parte da Granta que tem a ver com o bolchevismo visto no Brasil, em período de ditadura. E é um grande alerta contra a nossa inclinação, nosso europeu, para sermos tremendamente eurocêntricos, como se o mundo se esgotasse na nossa visão do mundo. Isso é uma coisa que acontece frequentemente quando se ouve falar um europeu sobre o resto do mundo, não fazendo uma modesta tentativa para entender cultural e historicamente essa outra parte do mundo. E é muito divertido o texto de André Santana, tem um bocadinho de escrita criativa. Há mais escrita criativa neste mundo, mas tem um bocadinho de escrita criativa. E que diz, começam os parágrafos do género: quando eu era George Harrison, quando eu namorava com a Úrsula, é um texto muito engraçado sobre a maneira como um brasileiro, num período autoritário, tomou conhecimento da existência do comunismo. Como se iludiu com isso. E depois, o que é que o desiludiu e como se desiludiu de um dia para o outro. Ele aí já não era George Harrison, já era qualquer pessoa um bocadinho mais moderna, mas é muito divertido. É um texto tipicamente como o mundo está longe de se esgotar na Europa, e mesmo no Ocidente, e muito menos no Hemisfério Norte. Uma coisa, repito, que nós temos dificuldade em compreender. É muito interessante ver como é que foi a aprendizagem de um esquerdista, como eu digo, quem da minha idade não fosse esquerdista, já o Churchill tinha dito qualquer coisa sobre isso, aqui não tinha lugar, e depois como é que se desenvolve. Dito isto, há imensas, há uma coisa, eu terminaria, os textos de José Pacheco Pereira são premonitórios. É um bocadinho, a mim lembrou-me o Vasco de Valente, aquele famoso artigo em que ele diz o que diz em 2014 sobre Putin, como é que ele lhe chama, já não sei qual era o animal que continuava lá a escavar, mas eu terminaria com uma coisa que é, para regressar a um ponto sobre a Rússia, que é doloroso, que é a aceitação, o silêncio, a ausência de indignação relativamente a estes séculos inteiros de autoritarismo e às vezes de totalitarismo. E
A certa altura, num dos contos, aliás muito divertido, que é um conto sobre a morte de Tolstói, especulativo, mas muito interessante. Ele morreu de forma estranha e, portanto, ela faz uma teoria num congresso internacional de Tolstói, na sua propriedade na Rússia, ela faz uma teoria sobre os suspeitos suicidas na morte de Tolstói. E, a certa altura, acontece, hoje em dia é um fenómeno democrático e universal, mas acontecia muito no tempo da União Soviética, não havia muitas viagens, mas as bagagens perdiam-se muito. E hoje em dia perdem-se em todo lado. E a bagagem dela perdeu-se. E ela, enquanto decorria ao Congresso Internacional de Tolstói, e ela ia todos os dias procurar a bagagem. E a certa altura, a funcionária soviética, que já não era soviética, já era russa, outra vez, diz-lhe, com um ar cansado de tanta pergunta sobre a mesma mala, diz-lhe: você não conhece uma expressão russa? A resignação da alma. Eu adorava saber a expressão em russo, mas eu acho que tem algum grau de definição sobre aquele país que é, como disse o Pedro, culturalmente das coisas mais ricas que existem na cultura europeia. Seria bom que a gente não confundisse os factos da guerra com os factos da cultura, no sentido esse cancelamento horrível. Agora, seja possível tirar o nome de Dostoiévski em ruas ou na rua avenida, é um sintoma de brutalidade e um pouco assim, um pouco exigente. Mas, Pedro, era isto basicamente. Aconselho vivamente a conhecer a Granta, se não conhecem, e a ler este número 9 sobre a Rússia. Obrigado, Paulo. Rui, eu esqueci de dizer no princípio que tanto o Paulo Portas como o Rui Pedro Martins já escreveram na Granta. Também estão aqui como autores. E o Rui, em particular, esteve na Rússia, escreveu sobre a Rússia. E o que eu te queria pedir antes, como talvez só para iniciar a tua intervenção, era este excerto que eu cito na introdução do relatório do Jean Batalha Reis para o Ministério dos Estrangeiros em 1918, a dizer: as embaixadas ocidentais queixam-se que a Rússia não nos conhece e eles queixam-se que nós não conhecemos a Rússia. E nós estamos constantemente agora a encontrar isso outra vez. Por exemplo, ontem víamos, já sabíamos isso, mas víamos as pessoas interrogadas na rua sobre o Gorbachev em Moscou e não era um herói, claramente não era um herói. Independentemente das pessoas serem ou não nostálgicas do regime, não era isso que estava em causa. Muito obrigado Paulo, pelo convite. Bom, eu estive um pouco isolado até ontem à noite, e só de facto ontem à noite é que tive acesso a esta belíssima revista, li algumas coisas. Deu-se o caso de também ter parado com bastante atenção neste texto, o século de Mandelstam, que é interessantíssimo. E, enfim, estou aqui a tentar organizar também de acordo com as coisas que o Paulo Portas disse, muito interessantes. E uma delas, para percebermos a importância poética do Mandelstam, que é um poeta fantástico, basta ler aqui estes versos que aqui estão. Meu século, minha besta, quem conseguirá olhar-te nos olhos e colar com o seu sangue as vértebras partidas de 2 séculos? Em relação a este texto, eu não consegui ler até ao fim, porque não tive tempo, mas é engraçado que eu tinha a impressão que Mandelstam, a sua grande queda, o Stalin já embirrava com ele há muito tempo, e aliás tinha perguntado uma vez a um dos diretores da Polícia Política se ele é um mestre, isto é, o que é que vou fazer com ele, e quanto mais. E este poema que ela cita aqui tem 2 coisas que para mim é que são a queda dele, é o montanhês, é os bigodes de barata, comparar, é os dedos de verme, enfim, que são bastante mais físicos. Eu para dizer o seguinte também, muito bem que vocês tenham mantido, não cancelado isto. Foi uma decisão em dezembro. Curiosamente eu estava em Moscou e São Petersburgo em dezembro, na biblioteca Mayakovsky, a apresentar de facto um livro meu, e posso dizer-vos também, para tentar responder à tua pergunta sobre esta incapacidade de percebermos e não percebermos, para mim
foi uma enorme surpresa e, no entanto, a partir do momento em que aconteceu, já lá estava um pouco a resposta. A minha tradutora, uma professora ótima, na primeira semana de guerra escreveu, enquanto pôde, no Facebook e depois no Telegram, precisamente uns versos de Mayakovsky, que é, em todo, a tradução não estará bem, mas em todo o mundo, irmão, camarada, dirás, não farás a guerra, não farás a guerra. E esta impressão que eu trazia de uma Rússia que estava em democratização, em que era possível passar pela apatia, que depois se transforma em apoio, infelizmente, a um regime, que, como se vê, acaba por esmagar todas as outras vozes. Eu estava convencido que, pelo menos no círculo de amigos que lá tenho, que não ia acontecer. E, no entanto, assim foi. E também, por respeito a essas pessoas, acho muito importante que se continue a discutir, a traduzir toda a literatura russa que faz parte de nós. Quer dizer, não há literatura ocidental que não vá buscar aquela forma de explorar, como é que dizia, Paulo, a coisa humana. A resignação da alma. A resignação da alma. Os russos têm ditados ótimos, um deles é: estás a confundir o mar com a água que chega aos joelhos, não é? E é precisamente importantíssimo que continue a discutir-se isto, até porque, apesar de começarmos a ver que isto é uma coisa que tem 1000 anos, não é? Mas eu não perdia acho que não se deve perder a esperança, porque de facto é bom, na parte que me toca, é uma das minhas grandes influências. Enfim, não li muito mais, estarei com muito interesse em ler o resto. Acho que aqui também todos farão isso. Ainda deixem-me só dar mais um exemplo. A primeira vez que fui a Moscou, já em 2017, estava um frio enorme, aquele frio, parece que andamos debaixo d'água, e tive essa sensação de que é que o povo diz ou não diz sobre o seu passado. E cheguei ao pé do túmulo do Lenin, na Praça Vermelha, e aquilo estava fechado. E perguntei a uma menina que passava: está fechado, hoje é terça-feira, mas o que é que lá vai fazer? O homem está seco, o homem só fez mal. Vai haver outras coisas, há tantas coisas bonitas para ver. E, evidentemente, se falasse com outra pessoa, talvez viesse esta nostalgia que parece que de repente levou um esteroide qualquer, a própria coisa da guerra. Há uma frase no livro do Platonov, que é um escritor que foi muito perseguido pelo regime soviético, que eu muito admiro, e uma personagem diz duas frases na mesma página. Uma das grandes capacidades dos russos é que ter frases numa página que ficam. Uma delas é: já viveste muitos anos, podes trabalhar com memória. E a outra: um homem que não foi à guerra é como uma mulher que nunca foi mãe, não sabe nada. E infelizmente parece que estamos a viver outra vez uma coisa assim. E parabéns por terem mantido a decisão. 2 minutos. Queria só perguntar-vos, isso está em alguns dos textos e está muito em algumas reações que nós temos visto nas televisões e nos jornais dos últimos tempos, que é, estou a pensar logo nesse texto sobre a transladação dos restos mortais dos czares, dos Romanov. Sim. E que é evidentemente, e o texto também espelha isso, os nostálgicos, os que exaltam, mas até porque o texto, como o Paulo disse, tem o tom quase de reportagem, há uma espécie de indiferença. Estamos a falar num período ainda muito pós-queda da União Soviética. Não há aquilo que podia ser um momento ou de saudosismo
ou de reconciliação. As pessoas que são ouvidas nessa reportagem, que está na revista, encolhem um bocadinho os ombros, um pouco como algumas pessoas ontem na televisão, ouvidas na rua, ou algumas diziam mal do Gorbachev e outras encolhiam os ombros. Lembro de uma pessoa que dizia, tirando acabar com a União Soviética, o que é que ele fez? Parece aquelas dos Monty Python, o que é que os romanos fizeram por nós, não é? Tirando o direito e as... Exatamente. E, portanto, uma vez que estiveste lá há pouco tempo, tu sentes essa indiferença ou é uma aceitação, como é que... Qual foi a temperatura das pessoas com quem falaste que te permite ver esse tipo de caso? Como te disse, talvez tenha sido vítima do círculo em que andei, mas essas pessoas falavam com alguma tristeza da apatia geral das pessoas, que até pode ser medida, acho que em termos de percentagem, tudo isso, falavam muito nisso, e diziam coisas um pouco estranhas, da maneira do sistema de doutrinação dos alunos, aquela maneira de estarem não sei quanto tempo, uma espécie de preparação militar, mesmo na universidade, e portanto isso para mim já me parecia estranho, e agora visto a posteriori, indicador de qualquer coisa que se preparava. Mas é como tudo, é como a história, é como o Dostoiévski, que esteve diante do pelotão de fuzilamento, não é? O que é que se pode fazer se já sabemos que vamos destruir a vida se abrirmos a boca, não é? Quantas pessoas, quantos Mandelstam, quantos Pasternak haverá neste momento e de que maneira é que estarão a escrever da forma como o torniquete, infelizmente, se começou a apertar a grande velocidade? Não sei, eu acho que fica um pouco na questão da coragem individual também, não é? Das possibilidades de contacto com o Ocidente, que agora são muito maiores, e continua a corresponder-me com pessoas num sistema que, aliás, é russo, que é o Telegram, parece que é melhor. E aí as pessoas têm mais liberdade em mostrar a sua tristeza, mas enfim, são as pessoas que eu conheço. Se formos lá para a Rússia profunda, um bocado também com a tristeza da América profunda, não é? As pessoas são outras, não é? E não sei. Mais sobre este tema da... Eu acho que na genealogia dos heróis populares e carismados por Putin, nem Lenin, nem Gorbachev têm um grande lugar. Por razões opostas. Por razões diferentes. Aqui há uns anos houve um concurso. Eu não devia ter aceito participar no concurso. Mas sei que o Dom João II merecia, sobre os portugueses da história. Quem eram os portugueses da história? E Portugal podia estar numa altura em que queria fazer uma coisa revivalista. Ganhou o Dr. Salazar, celebraram alguns, era o maior português da história, eu tinha que ir impressionado com o já feito Portugal, consideradamente. Mas na Rússia também houve. Quem foram os dois? As coisas dependem das vanguardas, não das maiorias silenciosas que não se pronunciam. Mas quem foram os dois heróis que os russos escolheram como os russos da história? Stalin e o Czar Nicolau. The Red Tsar and the Tsar. E quando Putin faz uma manipulação das figuras históricas, ele critica Lenin. Ele não fala muito do Czar Nicolau, nem para bem nem para mal, sobretudo por causa da questão da Primeira Guerra, como é evidente. Mas critica Lenin por ter dado uma moderadíssima autonomia à Ucrânia. Moderadíssima autonomia à Ucrânia. Por razões, aliás, pragmáticas. Depois Stalin retirou. E Putin é manifestamente simpático, sem ser exaltador, com Stalin,
uma grande coragem para ser simpático com o Estado. Sobretudo quanto aos métodos. E quanto à definição da fronteira de segurança da União Soviética, que é o que está na cabeça dele. Todas as intervenções que ele fez nestes 21 anos, ou 22 anos, têm a ver com a fronteira de segurança da antiga União Soviética. E, no caso de Gorbachev, vai dar aquela frase dele, famosa, de 2005, a maior catástrofe do século XX foi a queda da União Soviética. Portanto, agora só para terminar, eu acho que aquilo que tu dizias sobre a indiferença que o Fires nota, eu acho que os povos têm muitas sabedorias. Interessava, 80 anos depois, a transformação das ossadas dos Romanov, que é uma catástrofe, como as crianças não tinham culpa nenhuma, tudo foi uma coisa horrível. Mas interessava aquilo, senão, à criatura que patrocinou aquela transladação. E eu acho que os povos às vezes têm inclinação para afastar os demónios que os podem assaltar e não se deixarem entusiasmar por coisas que acabam mal. E foi isso que aconteceu, muito provável. Para terminar com uma nota, digamos, positiva em relação a esta questão da apatia ou da resistência, uma das notícias que eu li esta semana no jornal inglês foi que os canais públicos perderam 25% da audiência nos últimos meses na Rússia. Portanto, não estou a falar dos sítios onde foi mal cortado. Mas estou a dizer uma pequena forma um pequeno sinal de resistência nesse ato de desligar a televisão. Muito obrigado a todos por terem vindo, muito obrigado ao Paulo pelo orgulho e está aqui na Tita da China, é grande. Obrigado a todos.